Bom dia, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as regiões polares. O planeta Terra, ele possui duas regiões polares. Nós temos a região do Polo Norte e também nós temos a região do Polo Sul, as quais são as regiões mais frias da superfície terrestre, né? São as regiões que batem aí as menores temperaturas devido à grande distância que elas possuem, né, em relação à linha do Equador. Vocês devem lembrar que as áreas mais próximas da linha do Equador são as áreas mais quentes. Consequentemente, as áreas mais distantes são as áreas mais frias. O Polo Norte, ele está localizado no hemisfério setentrional ou boreal, como nós costumamos também falar. Já o Polo Sul está localizado no hemisfério meridional ou no hemisfério aliás, na parte austral, né? Como nós também costumamos falar. E são regiões que estão localizadas entre os polos e os chamados círculos polares, né? No caso, o Círculo Polar Ártico, ao norte, e o Círculo Polar Antártico. Devido ao frio, né? Devido à impossibilidade de vivência nessas áreas extremas, né? Elas são classificadas como áreas anecúmenas, ou seja, são áreas onde a habitação humana ela não é, digamos assim, permitida, né? Nós até temos algumas bases aí de alguns países, como por exemplo até o Brasil, que possui uma base na Antártica, por exemplo, para fazer estudos, né, para fazer levantamentos de pesquisas, porém são pessoas que ficam lá durante um pequeno período, justamente por quê? Porque devido às condições climáticas do local, por serem áreas extremamente frias, né, as condições humanas, né, as condições de saúde, o nosso organismo não aguentaria sobreviver numa área dessa cerca de 365 dias do ano. Então, essas áreas hoje, elas são áreas inabitáveis, né? São áreas onde não tem como o ser humano se localizar. Ele até fica durante um período assim mesmo somente para fazer o levantamento de pesquisas, né, para fazer o levantamento de algumas informações, já que aquilo que se acontece nessas áreas mais extremas, elas acabam modificando um pouco a dinâmica da superfície terrestre, principalmente a dinâmica climática. Tá? Então, geralmente, quando as pessoas vão para lá para fazer esses levantamentos de pesquisas, eles ficam um pequeno tempo. Claro que eles constroem uma base, né? Eles têm lá uma base toda apropriada. Isso, inclusive, já foi até passado em matéria na televisão, já mostraram. Onde eles têm todo um acesso, né? Onde eles têm toda uma infraestrutura necessária para eles, porém, como eu já falei, vou tornar a repetir, é uma área onde não tem como eles ficarem durante muito tempo por conta das suas próprias condições de saúde. O grande problema hoje dessas áreas polares é justamente a questão do aquecimento global. Vocês sabem que hoje o aquecimento global, ele é uma realidade, ele é algo que está aí na nossa sociedade, né, e na nossa vida, não só impactando ao homem, mas também impactando ao meio ambiente. Como as regiões polares são as áreas onde nós temos concentrado, né, as áreas glaciais, as calotas polares de gelo, o problema desse aquecimento global, ele é muito simples, porque à medida que a temperatura da Terra ela vai aumentando, a tendência é que até mesmo nessas áreas mais frias, essa temperatura ela também tende a aumentar, né? Então, assim, consequentemente, se essa temperatura ela aumentar, claro que essas calotas polares de gelo, elas vão começar a se derreter, como já foi comprovado aí em alguns estudos que elas já estão começando a se derreter. E a partir do momento que elas começam a se derreter, consequentemente nós teremos um aumento do nível de água dos oceanos. E se esses oceanos, né, começarem a ter esse aumento de nível de água, daqui a algum tempo teremos problemas em relação à nossa
habitação. Vocês podem até pesquisar aí na internet a Holanda, por exemplo, ou Países Baixos, né, como eles costumam ser classificados também. Eles já são um dos países que sofrem com esse aumento aí do nível de água dos oceanos, justamente por conta desse derretimento aí de gelo no Ártico, né? Justamente por conta aí desse derretimento dessas placas glaciais. Nessas duas figuras que vocês estão vendo aí, vocês podem reparar que na primeira, vocês conseguem ver uma maior camada de gelo do que na segunda, tá? A primeira imagem aí, nós temos ela de 1979 e a segunda imagem nós temos de 2007, por exemplo. Vocês já podem reparar como que o derretimento de gelo já é tão intenso no ano de 2007 do que nos anos anteriores, né? Como esse aí que eu coloquei na imagem. E a tendência hoje é que, infelizmente, esse derretimento aumente ainda mais. Caso, né, a nossa sociedade, caso a superfície terrestre continue nesse intenso processo aí de aquecimento global. Nessa imagem, nessa figura, né, nessa imagem vocês podem ver como que os raios solares, eles não incidem com tanta facilidade, né, e com tanta intensidade nas áreas polares, tá? Por isso aí a questão de que são áreas onde elas recebem a menor intensidade dos raios solares, tá? Do recebimento do sol, né? Da incidência solar. Justamente por conta da posição da superfície terrestre, né? Também por conta da latitude aonde essas áreas polares elas estão localizadas. Bom, agora nós vamos falar sobre a região polar da Antártica ou então da Antártida. As duas formas de se pronunciar está correta, tá? Essa região ela está localizada no hemisfério sul, como eu falei mais acima, né? Ela também pode ser chamada de região meridional ou ainda de austral. Nessa região nós temos um continente, né, coberto por uma camada de gelo, cercada por 3 tipos de oceano, né? Nós temos 3 oceanos que fazem o cercamento aí dessa região. Nós temos o Oceano Pacífico, o Oceano Índico e também o Oceano Atlântico. As precipitações que se ocorrem na Antártida, elas ocorrem em forma de neve, sendo um local extremamente seco e frio. Não há significativos registros de vegetação, sendo que estas ocorrem esparsamente nos litorais, no período do verão, né? Onde se desenvolvem líquens, musgos, algumas algas e até mesmo alguns fungos. Poucos animais suportam as suas condições extremas, sendo comum a presença de pinguins, a presença de focas, de baleias e de alguns outros animais. Nós temos nessa região o Tratado da Antártida. Esse tratado, gente, ele ficou registrado a partir de 1975, tá? E ele relata, né, ele permite a presença de humanos na região. Mas essa presença de humanos é justamente para que seja feito pesquisas, tá? É justamente para que empresas façam as devidas pesquisas, né, os seus devidos trabalhos nessa região. E como eu falei, eles vão para lá em expedições, né? Eles fazem os seus trabalhos, é montado todo um equipamento de infraestrutura para que eles permaneçam lá durante um período. Porém, esse período leva mais ou menos cerca de uns 3 meses, estourando aí no máximo, uns 6 meses mais ou menos. Justamente por quê? Porque
a temperatura do local, né, as condições climáticas do local, não favorece realmente a permanência deles durante um ano, por exemplo, já que o nosso organismo, né, já que o nosso corpo não consegue sobreviver a temperaturas muito baixas, a temperaturas muito inferiores, né, àquelas que são realmente próprias para nossa vida. O nosso país possui sim uma base localizada na região da Antártida, onde é feito vários tipos de pesquisas, né? Onde é feito vários tipos de estudos da região e que podem impactar a sociedade mundial. Lembrando a vocês, gente, que essa região ela é rica em petróleo, tá? Essa região aí da Antártida, ela é rica em petróleo e em alguns outros recursos, tá? Em alguns outros recursos minerais que podem ser explorados nessa região.